Juan Pinheiro Cortina, pioneiro do e-commerce, trocou o sucesso empresarial por um chamado divino. Casado com Keila, com quem tem Brian e Kevin, ele fundou o Hangar 7 Church em Indaiatuba, São Paulo, uma igreja acolhedora e vibrante. Com 24 anos de caminhada com Jesus, Juan lidera com fé autêntica e paixão por vidas transformadas. Seu ministério, marcado por autoridade espiritual e simplicidade, inspira milhares a viverem o Evangelho e impactarem o mundo. Ele sonha com uma igreja viva, corajosa, onde Cristo é real e cada um viva com um propósito e poder, transformando o mundo pela fé. Recebam com muita honra, Pastor Juan Pinheiro. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Juan, como eles falaram, apresentaram minha família, eu estou casado com a Keila e, gente, eu casei 4 vezes, mas nunca me divorciei. Casei com ela no Brasil porque com 18 anos me apaixonei por essa mulher que amava a Deus e eu nem sabia quem era Deus. Ela me ganhou para Jesus, então todos os dias eu acordo de manhã e falo assim, rapaz, olha, estou dormindo com a pessoa que me levou para Jesus. Eu não sei se você tem essa possibilidade na tua vida, mas eu tive, então é maravilhoso. Depois eu casei com ela nos Estados Unidos, porque ela é americana, deu o golpe no green card dela, e depois ela casou comigo na Espanha, me devolveu o golpe também, e depois casamos na festa da roça na igreja, lá a gente ama casamento, é maravilhoso, entendeu? Temos 2 filhos, o Brian e o Kevin, como foi apresentado aqui, minha família, o Kevin, ele faz novela no Wolf Mayer, ele participa de vários musicais, ele tem um chamado para arte e tem feito desse lugar algo poderoso. Temos também o Brian, que é o mais velho, ele casou agora recentemente, ele joga bola, saiu de casa com 15 anos, foi jogar no Grêmio de Porto Alegre, depois foi para o Criciúma, agora está nos Estados Unidos jogando lá, e aí casou recentemente com a Shailinha, um presente de Deus. Eu não tive uma menina, eu sempre orei, Deus, eu quero uma menina, e pronto, agora deu noras, né? Uma norinha querida demais, eles estão lá faz 2 meses, gente, casar filho é maravilhoso demais. Eu não sei se você já fez isso, quem já fez isso? Quem é o pai que já casou filho? Ainda não, porque a galera mais nova tem ali no fundo, né? Glória a Deus, eu não vejo a hora de ter os meus netinhos. Eu só tenho 40 anos, tá, gente? Eu comecei cedo, lá em São Paulo a gente começa cedo o negócio, aqui também, né? Ou mais ou menos, né? Mais ou menos, né? O povo está meio devagar agora, né? Mas enfim, então a gente tem uma família linda, que o Senhor tem nos dado graça, favor para isso. Eu costumo dizer que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Priscila e Áquila. Você que ainda é solteiro, estuda sobre Priscila e Áquila. Você nunca vê na Bíblia o nome deles separados, estão sempre juntos. Que você possa ter esse privilégio de ter alguém para você construir vida juntos. Eles honravam a Deus com a sua casa, honravam com os negócios, tudo, o casamento deles, o centro era Deus. Então você que é solteiro, aproveite aí para você conhecer um pouquinho dessa história e não casar errado, porque solteiro é uma coisa, mas casou errado, meu Deus do céu, só jejum, oração, vai expulsar demônio, um monte de coisa, enfim. Então vamos voltar para a mensagem. Eu quero orar antes da gente começar, beleza? Vamos orar? Feche seus olhos. Se você quiser ficar em pé, vamos ficar em pé então para a gente orar. Senhor, colocamos diante de Ti toda essa casa, cada um de nós aqui, Senhor, nós oramos para que o Teu reino venha com graça, favor. Nós oramos porque nós sabemos que nós não estamos aqui distraídos, Pai, nós queremos ser implantadores do Teu reino. Pai, em nome de Jesus, amplia o nosso entendimento acerca do Teu céu, para que nós possamos diminuir a distância que existe entre o céu e a terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, um favor de Deus para essa casa, um favor de Deus para a vida desses homens, dessas mulheres, e que o Senhor possa levar a gente num nível poderoso, Pai, numa restauração da Tua presença, no Teu altar. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Dá um aplauso para Jesus. Gente, eu vim falar aqui um pouquinho sobre a mente do céu. Os nossos pensamentos modelam nossas emoções, elas constroem o caminho, ela pavimenta a estrada da nossa vida. Tudo começa na forma com que eu penso. Salomão falou sobre isso, ele falou assim: assim como o homem imagina, assim vai ser. Ou seja, o mal que temia, Jó, ele fala sobre isso, o mal que temia me sobreveio. Por isso que eu preciso alinhar minha mentalidade com o céu, não mais com a terra. Aliás, eu fui feito lá, eu sou de lá, eu volto para lá. Então eu preciso ver como o céu vê. Por isso que Paulo falou: a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Eu não posso ver como os humanos olham para as pessoas, eu preciso ver como o céu vê. E aí eu começo a olhar da perspectiva do céu.
Porque eu quero te dizer, existem coisas acontecendo na nossa nação brasileira, que nós podemos olhar, mas depende da lente que você tem usado, o óculos que você tem usado, tem feito com que você construa a sua vida com base nisso. A maneira, o seu mindset, a forma com que você enxerga as coisas, a forma com que você foi influenciado pela sua própria casa, a forma como os seus pais pensam te influenciou demais. E eu não estou dizendo se você teve bons pais ou não, mas eu quero dizer que existe um pai que está no céu, que quer te convidar a você manter os pensamentos lá no céu e não mais na terra. Então, para isso nós precisamos ajustar. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos à nossa volta, eles querem criar tendências. Ou seja, hoje existem empresas com grandes investimentos milionários para fazer com que a cultura do divórcio se espalhe entre as nações. Por que isso? Porque vender 2 geladeiras é melhor do que vender uma só. Vender 2 casas é vender muito mais. Então essas empresas, elas investem nos filmes para falar de divórcio, que o divórcio dá certo, que as coisas acontecem. E isso é maravilhoso. Divorciem-se. E aí você vê a cultura sendo espalhada pela nossa nação sobre isso. Por isso que você assiste filme, todos os filmes, não tem um filme que não tem acidente de carro. Por quê? Você precisa ter um seguro do carro. Então, esses ambientes de influência estão te modelando. É por isso que o cristão precisa se aprofundar num lugar só, na palavra de Deus. Porque é nesse lugar que é a nossa fonte, que nós ajustamos a nossa mentalidade e vivemos a partir dela. Caso ao contrário, você está sendo conduzido por essa era, por esse sistema caído. E por isso que nós precisamos ajustar a nossa lente. Por isso que o primeiro texto que eu quero ler aqui, Mateus 6, 22. Se você quiser abrir no seu aplicativo, na Bíblia, ou anotar aí para você ler depois, Mateus 6, 22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ou seja, um texto básico. Mas está falando sobre lente, está falando sobre a forma com que você enxerga as coisas. Se você enxerga elas da perspectiva do céu, você vai viver como se estivesse no céu. A proposta de Jesus foi essa: a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como acontece no céu. Ou seja, Ele nos ensina a não só queremos desejar ir para o céu, mas começar a trazer o céu para a terra, começar a trazer a forma do céu pensar, a forma dele agir. É tão poderoso que nós estamos vivendo na nossa geração, que você não faz ideia do que está acontecendo através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está fazendo coisas poderosas, e às vezes não precisa nem de muita ajuda do cristão. A nossa geração, eles estão, o point deles hoje, eu não sei como é aqui no interior de vocês aqui, eu também sou do interior, o rio flui do interior, amém, igreja? Mas voltando ao assunto aqui, a galera a balada deles, sabe qual que é o rolê deles hoje? Academia e igreja. A galera está indo para academia de maquiagem. A galera está indo para a igreja no domingo, vão arrumar, por quê? Porque é uma geração nova que está combatendo o desperdício de uma vida perdida que a outra geração cometeu. A galera de 30 e 40 anos, os caras estão olhando assim e falam assim: cara, ó meu tio, dando ruim, ó meu tio, ó, solteirão, ó o que ele está fazendo, demorou demais para casar, ó a vida que ele está vivendo, eu quero casar logo. Essa galera vai para a corrida, porque na corrida tem gente focada, na corrida tem gente que não está cuidando da saúde, é porque cuida de outras áreas também. Existe uma coisa poderosa acontecendo na nossa geração, eu estou falando assim, nem através da igreja, mas já existe favor de Deus, com o espírito mais moral que está acontecendo na nossa geração. Por isso que Coca Zero cresce mais do que a Coca normal, por isso que a bebida está caindo no mundo, ou seja, os bares em alguns lugares estão com grandes problemas por conta disso. A galera não quer mais estragar a sua vida. A geração de 20 anos, a geração alfa, está pensando dessa forma. O que eu quero te dizer é que nós precisamos começar agora a entender o que o Espírito Santo está fazendo e se unir a Ele. Porque aí eu começo a trabalhar em favor do reino de Deus, não estou em distração, ao contrário, eu estou vendo não da perspectiva mais da terra, eu estou vendo da perspectiva do céu. Antes de você ser cristão, você fazia o quê? Você olhava da terra para o céu. Agora nós estamos no céu e olhamos para a terra. Começamos a olhar do trono de Jesus, nós ressuscitamos com Ele. A Bíblia falou isso: eu te tirei do império das trevas e te transportei para o reino do seu Filho amado. A Bíblia fala que nós ressuscitamos com Cristo e com Ele estamos assentados nas regiões celestiais.
Não foi qualquer um que disse isso, foi o próprio Deus que está falando. Eu te ressuscitei com Cristo e com Ele te fiz assentar nas regiões celestiais. Eu estou na região celestial, estou junto com Jesus, dando um bom dia para ele assim, Jesus, o que vai acontecer agora na terra? Da perspectiva do céu. E aí eu começo a me unir a Ele, e eu preciso mudar minha mentalidade, porque senão é perigoso eu ser um cristão que estou andando mais na terra do que no céu. É perigoso. Vou dar um exemplo básico aqui. Quem está na terra faz assim, Deus, socorro, eu preciso do emprego, você não está vendo minha vida. Quem está na terra pensa assim. Quem está no céu? Deus, qual é o lugar de trabalho que para o teu reino precisa chegar? Qual é o lugar do trabalho que as pessoas precisam te conhecer? Abre as portas desse lugar que eu quero ser um instrumento teu. Eu estou no céu. Na terra eu penso assim, eu sou um nutricionista. Pai, faz as pessoas ficar com bastante obesidade para que eu possa ser a solução deles e ganhe muito dinheiro e compre minha casa própria. Aqui no céu, eu estou falando com Jesus. Jesus, me dá sabedoria e ciência para que eu possa trazer criatividade para fazer a barrinha de cereal da Herbalife Gospel para saciar a fome do mundo. Na terra eu estou falando assim, não Deus, que não sei o que lá tal. Aqui eu estou falando assim, Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria e ciência, que eu sou um médico, eu quero fazer a cura do câncer, do HIV, enfim, mostrar o amor de Deus para a humanidade. Então é perigoso você estar vivendo mais na terra do que no céu. Só que Jesus já falou para você, eu te ressuscitei comigo. Você está sentado nas regiões celestiais. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Qual é a ótica que eu estou vendo? Qual que é o lugar que eu estou sentado? Se não é perigoso você viver a sua vida distraído com muitas coisas, muitas tarefas, mas está muito mais enraizado na terra do que no céu. E foi isso que Jesus falou, rapaz, ir para o céu é maravilhoso, mas o plano de Deus é que você traga o céu na terra. Então por isso que eu quero dizer para você, uma das profissões mais antigas do mundo, era chamado espionagem. A espionagem era uma profissão mais valorizada no mundo antigo, desde a Babilônia, desde o Egito, lá em Romanos, lá em toda essa história, a profissão mais importante da época era de fato a espionagem. Por isso que a espionagem era algo muito bem pago nos últimos dias. A espionagem era algo muito valorizado, porque eram informações importantes acerca da economia, acerca do império de guerra, o que os meus inimigos estavam falando acerca de nós, e eu preciso dessa informação, eles vão nos atacar, não vão nos atacar, e a espionagem era um método mais valorizado, era a profissão mais ambiciosa daquela época. Estamos falando de 4.000 anos atrás, ou seja, existiam casas que um arquiteto fez, que era anti-espionagem. Existiam mulheres que eram estratégicas para poder se relacionar com os reis daquela época, ou governadores, para saber o que eles estavam falando e falar para o outro império, e ganhavam muito dinheiro com isso. Então o que eles fizeram? Fizeram quartos anti-espionagem, colocaram proteção para que as pessoas não pudessem ouvir, e esses caras ganhavam muito dinheiro por conta disso. Ou seja, a informação era algo poderoso, e era tão forte isso que tinha suborno, ou seja, as pessoas eram compradas para poder trazer informações enganosas acerca daquele lugar, porque isso fazia vencer guerra, e as guerras eram o que movia o mundo antigo. Se a gente trazer para os dias de hoje, nós temos scout no futebol. O meu filho foi jogar no Grêmio porque eles viram ele jogando contra o Corinthians uma vez. O scout, o que ele faz? Ele anota, ele chutou tantas bolas com a perna esquerda, tanto com a bola direita, perdeu tantas bolas, fez tanto gol, finalizou tantas vezes. Informação, ou seja, é poder. A informação é algo poderoso. Vou dar um exemplo para você. Eu estava conversando com o Marcelo aqui no carro, e eu falei para ele assim, Marcelo, o McDonald's investe bilhões de reais para saber onde ele tem que abrir o McDonald's. Porque para abrir um McDonald's tem que estar no lugar certo, para o público certo, senão eles vão perder dinheiro. E aí vem o Burger King, abre do lado e não gasta nada. Mas ele tem informação de alguém que fez por ele. O que eu estou querendo dizer para você? Quem são os seus espias? Quem tem sido as pessoas que estão te trazendo informações acerca da terra e acerca do céu? Porque são essas informações que você está alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito e construindo a sua vida.
Eu quero ler um texto e eu quero que vocês abram para mim também, Números 13, do 1 ao 3. Números 13, do 1 ao 3. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: enviem alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo. Assim Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes dos israelitas. Ou seja, Deus ele convida Moisés chamar as 12 tribos ali para poder enviar líderes desse lugar para espionar a terra prometida que eu dou a vocês. Todos vocês conhecem a história, que dessa história tinha 10 espias que pensavam de uma forma e 2 espias que pensavam de outra forma. No mundo novo, no mundo moderno, pode ter certeza que o seu celular conhece você mais do que sua própria mãe. O seu celular tem mais informação que você do que sua própria mãe. Ele sabe, ele te conhece de fato. E essas informações, elas são tão ricas que grandes empresas pagam para saber o que te vende, qual é o teu comportamento e assim por diante. O que eu quero te dizer é que talvez você não valoriza tanta informação quanto o mundo lá fora valoriza. Ou você está sendo direcionado por informações que tem mais a tendência de pensar como os 10 espias do que como Josué e Caleb. O que eu quero te convidar agora é você pensar e ser esticado para que você não pense mais como 10 espias pensavam, e pensar assim como o céu pensa, como Josué e Caleb. Ou seja, Josué e Caleb só pensavam de maneira diferente. Por quê? Porque ele via a presença de Deus através da experiência que ele teve com Moisés. Moisés ia até a presença e Josué chegava lá perto e falava assim: Moisés, deixa eu ir lá também. Ou seja, por que Josué e Caleb, que eles eram comandantes de guerra de Moisés, ou seja, eles se preparavam para vencer exército, por que eles pensavam diferente dos 10? Porque eles viviam num lugar secreto, na presença. Se caso você é como os 10 espias, mas pastor, me dá um exemplo de 10 espias, quando você fala, meu marido não tem jeito, quando você fala, o Brasil não tem jeito, quando você começa a valorizar mais o poder da terra do que o poder do céu. Se você se relaciona com Deus, você fala assim, meu marido tem jeito, meu filho tem jeito, minha casa tem jeito, minha cidade tem jeito, meu país tem jeito, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai operar milagres e maravilhas. Caso ao contrário, você está pensando como a terra pensa. Então Josué e Caleb, eles priorizavam estar na presença. O problema é uma luta você vir no domingo. O domingo, tem crítica só domingueiro. E se já for todo domingo, rapaz, maravilhoso. Mas gente, por favor, o domingo não pode ser um dia normal. Domingo foi quando Jesus ressuscitou, onde mudou a tua história, onde você nunca mais foi o mesmo. Ei, domingo não pode ser um dia normal. Domingo você acordar às 7 da manhã, pôr o seu melhor perfume, tomar café com sua família. Hoje é o dia que nós vamos para a casa de Deus, nós vamos viver o Senhor, vamos almoçar no centro da mesa de Jesus. Mas tu não é crente nem de domingo às vezes. Aí pode ver o teu comportamento, pode ver a forma que você pensa como os 10 espias. Não, Deus prometeu, mas as coisas não acontecem, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou não, se você tem ido para a presença de Deus, te garanto que você pensa como Josué e Caleb. Você começa a buscar um novo nível de intimidade. Por quê? Porque tua vida está no altar. Você busca, você vai. Esse dia eu estava conversando com um jovem assim, falou, pastor, me dá um motivo. Nunca deu match eu jejuar. Falei, o quê? Não dá match, eu não tenho vontade de jejuar. Falei assim, mas querido, deixa eu te falar uma coisa, me dê um motivo. Ele falou assim, me dê um motivo para jejuar. Falei, querido, deixa eu falar uma coisa, eu não conheço ninguém que passa fome e fica feliz. Nossa, estou passando fome aqui, que legal, deu match. Mas eu vou te dar um motivo só. Nós jejuamos porque Jesus jejuou. Se Ele jejuou, eu também jejuo. Eu quero minha espiritualidade, eu quero destravar áreas na minha vida. Ei gente, o jejum, ele te dá acesso a expulsar o inimigo de algumas situações da nossa vida, que só jejum, só quem jejua faz. O jejum te dá acesso a você tirar as coisas que estão destravadas da sua vida, porque só porque você jejuou.
Jesus falou, tem coisas que só expulsa a sua vida de jejum e oração. Então, eu estou falando de uma intimidade com Deus, para que você possa ver como Deus está vendo. Então, esses caras, quando Jesus falou para eles, quando Deus falou para eles, rapaz, cada um falava de uma forma. Olha o que o texto diz, em Números 13, 31, a história, depois você pode ler na tua casa. Mas os homens que tinham ido com eles, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Espalharam um relatório negativo. Não, pera um pouquinho, Deus tinha falado para assim, vai lá dar uma olhadinha, olhar a terra que eu dou a vocês, eu dei para vocês. E os caras vão lá e olham e falam assim, não pode ser que Deus deu essa terra não, eles são muito numerosos, eles são gigantes, não vai dar certo, eles são mais fortes do que a gente. Rapaz, se tem uma coisa que nós temos que aprender no reino de Deus, é que Deus não vai usar a tua força, ao contrário, Ele às vezes usa só a limitação. É por isso que Gideão, você percebe isso, Gideão só obedeceu. A questão do reino de Deus não está com a sua força, está com a sua obediência. Se você entra em posicionamento de obediência, Deus vai lá e responde a sua obediência, não a sua força. Por isso que você vê Davi viu incircunciso. Sabe por que Davi rompeu? Ele já tinha sido ungido a rei, não tinha? Já foi ungido a rei mais novo, mas ele não tinha ainda chegado no trono. E por quê? Qual foi o caminho dele chegar no trono? Voluntariado. O que ele faz? O pai fala, leva marmitex para os seus irmãos. E ele foi servir os irmãos, e quando ele foi voluntariar, servir, vestir a camisa da igreja, da casa de Deus, Deus foi lá e deu oportunidade para ele vencer Golias. Por isso que voluntariado é poderoso. É quando eu me pareço com Jesus, voluntariado. É quando eu venço a barreira de pensar em mim mesmo. Falar, mas levar marmitex para meus irmãos só reclamam de mim. Davi foi lá, daqui pai, que eu vou levar esse negócio. Aí lá no caminho ele escuta um cara, quem é esse jumento aí? Quem está pensando que é? Enquanto todo mundo estava vendo um gigante, Davi estava falando assim, ele é um incircunciso. Olha o tamanho da testa do cara, mano. É facinho de eu derrubar ele. Enquanto os outros vierem como gigante com medo, ele fala assim, rapaz, daqui até de longe eu dou uma só. Que tiro foi esse? Já era, derrubou o cara. Então, qual é a perspectiva que você lê? Não tem como você ter a visão do céu distante dele. Gente, nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus. Viver uma vida natural é para quem não conhece Jesus. O cristão tem que viver sobrenatural todos os dias, toda hora. Eu quero Jesus sobrenatural, eu quero ver milagres, eu quero andar sobre milagres. Para ser uma pessoa normal, vai para outro lugar. Não tem como, não podemos atacar aquele povinho, ele é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é o relatório que chegou a você? A voz da incredulidade? A voz do fracasso? Eu já errei tanto, para que eu vou fazer isso? Eu já fali, minha empresa já quebrou, vou começar de novo. Qual é a voz que você está ouvindo? A do cansaço? Já deu a hora? Já chegou a minha idade? Deus levantou Abraão com 99 anos, querido. A história de Abraão não começou lá com 15 anos de idade, não. Com 99, Deus ainda estava gerando nele a promessa. Pouco importa a tua idade, querido. No reino de Deus, Deus sempre está te vendo com vitalidade, como filho amado dele, e que ele tem história para começar. Se você pensa que acabou a história, está só começando. Por quê? Porque eu estou conectado com o céu, eu estou indo para perto de Deus. Josué e Caleb ficavam lá, Moisés, deixa eu ir lá também, só um pouquinho. Então era outra mentalidade que ele tinha. Das frases que o Bill Johnson diz, ele fala assim, nosso problema não é ouvir a Deus, e sim ouvir a Deus e o mundo inteiro. É quando você sai no domingo aqui, recebe uma palavra, uma conferência poderosa, e lá na segunda-feira você está ouvindo outras coisas. Esse é o problema. Os 10 espias estavam ali, Olha que Salmos diz, Salmos 106, 21,
do 22, depois 24 ao 25, diz assim: esqueceram de que Deus, seu Salvador, que fizeram coisas grandiosas no Egito, feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Também rejeitaram a terra desejável, eles rejeitaram, não creram na promessa dele, e queixaram-se em suas tendas, e não obedeceram ao Senhor. Anota esse texto, por favor, Salmos 106, 21, 22, depois 24 a 25. Esses caras viram o mar se abrindo. Esses caras que falavam que eles eram mais fortes do que eles, viram o exército mais numeroso da terra, os egípcios. Eles viram as pragas no Egito, eles viram o mar se abrindo, eles viram coisas, milagres sobrenaturais, e eles ainda estavam com medo. Não é possível. Quantos milagres Deus já fez na tua vida para você ainda continuar com medo? Preocupado com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Quem faz isso é quem não me conhece. A Bíblia fala, quem faz isso é o pagão. O pagão não me conhece. Por que você está preocupado com isso? Eu já não fiz muito milagre? Espera um pouquinho. Olha o que o texto está dizendo. Olha, também rejeitaram a terra. Deus, eu não quero mais a promessa. Não quero a tua promessa. Rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram o Senhor. Dentro da casa ficavam murmurando: a esposa, não está acontecendo essa vida. Dentro da casa deles, na tenda, eles reclamavam, murmuravam. Está cheio de jovem que não quer saber de Deus. Por quê? Porque os pais reclamam dentro de casa. A maior crise na igreja lá é você receber o jovem e ter que mudar a cabeça dele, porque ele só ouviu besteira acerca do reino de Deus na casa dele. Se você estudar a história, se você ler Bíblia, você vai ver que Moisés, quando Deus falava com Moisés, ele tirava ele do grupinho do WhatsApp de falar besteira. Ele tirava, os caras que murmuram, tira, pega o meu filho, Moisés, vem para cá, sai desse lugar para eu poder falar com você, porque nessa bagunça eu não consigo falar com você. Tira, deixa eu tirar essa bagunça. Vai falar mal de igreja, vai falar mal não sei o que lá, a terra que Deus prometeu, que o pastor não sei o que lá, o pastor podia fazer isso. Rapaz, tira, pega esse cara aí, sai desse lugar aí, vem pra cá, porque eu quero falar com você. O cara que murmurava, agora o que ele faz? Fica na porta da igreja. Deus, obrigado para cada vida que está chegando aqui, Pai, em nome de Jesus. O cara chega uma hora antes do culto, vai orar nas cadeiras: Senhor, em nome de Jesus, transforma esse lugar, Pai, em nome de Jesus. Ele muda. Está na presença, não tem como murmurar. Esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: porque tem uma geração que é uma luta, né? Aí chegou para mim assim: pastor, como que Deus não deixou o povo entrar na terra prometida? Só porque eles murmuravam? Falei: querido, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus é louco? Como que Deus ia fazer isso? Pegar um povo desqualificado para jogar na primeira divisão. Ou seja, pega um jogador de futebol de um time normal, que o cara não treina, não se dedica, não leva a sério a vida dele, e põe lá para jogar na Champions, lá, final do campeonato, põe ele no meio do campo assim, qual posição você joga? Camisa 10, não vai tocar na bola, vai passar vergonha, todo mundo está televisionando. Você acha que Deus ia levar o povo para passar vergonha? Ele só levou o povo que buscava Deus, só levou o povo Josué e Caleb, a galera da pegada com Deus. Não é qualquer um não, querido, que vai viver fora do normal. Não é qualquer um não que vai ter acesso a lugar, não. Eu não jejuo, não oro, eu vou de vez em quando para a igreja, o pastor faz alguma coisa, eu nem me envolvo, o pastor lá me provocando, vamos fazer tal coisa, eu não estou nem aí para isso, e eu quero, não dá, querido, não dá, porque o lugar que Deus tem para gente grande, é gente que busca a Deus, é gente que prioriza a Deus, é gente que entendeu que essa vida é para viver por algo maior, gente. Eu com 14 anos de idade comecei a olhar carro lá em São Paulo. Era flanelinha lá, não sei o que lá, a mulher olhava, carregava a sacola dela, prendendo o carro, tirava 2 balinhas do bolso. Quando tirava 2 balinhas do bolso, ela aumentava a gorjeta. Aí comprei um Fusquinha, tinha 14 anos, meu primeiro carro, naquela época eu não era crente, Fusquinha amarelo, era diferente, Fusquinha, estava falando com o Marcelo, chutava o motor dele e voltava a funcionar. Não precisava de nada, entendeu? Enfim, aí fui para o Bom Retiro. No Bom Retiro comecei a ser discipulado por judeu. Aí tinha uns cristãos que eram próximos naquela época. Rapaz, os caras, recurso ilimitado. Por quê? Porque eles entenderam que eles eram mordomos. Ou seja, eles não tratavam Deus como garçom. Eles não eram dizimista. Dizimista, você trata Deus como garçom. Ele traz a pizza, você dá 10% para ele. Esses caras não, eles davam 100% e falavam assim: Deus, o que nós vamos fazer esse mês?
E eu comecei a aprender cedo isso. Aí em pouco tempo, comecei em 2004 a vender pela internet, câmera digital, um monte de coisa e tal. Em 2008, 2006, eu já estava vendendo mais de 50 mil itens na internet. Geladeira, fogão, não sabia nem mais o que eu vendia. Tinha tantas empresas online, compra fácil, baixo preço, Zoom, um monte de loja lá, e uma grande empresa me compra, eu vou lá para Indaiatuba, onde eu sou hoje. Mas desde os meus 18 anos de idade, eu tinha clareza que Deus não era o meu sócio, que Deus era o dono de todas as coisas, eu era só um instrumento dele. Então o dinheiro não é meu, o dinheiro é seu. Os filhos não são meus, os filhos são seu. Minha esposa, o Senhor me deu para a gente poder construir o reino de Deus. Ou seja, tu és a minha prioridade. Enquanto você está na sua profissão ali, na terra lá, eu quero fazer não sei o que lá, Deus abre as portas. Você está querendo fazer com que Deus entre na tua história. Aqui no céu não, você fala assim, Deus, o que você está fazendo? O que está na tua agenda? Me envolva nisso. Aqui eu não preciso, Senhor me abençoa, já tem a bênção. Lá eu preciso clamar, socorro Deus, olha o buraco que eu me enfiei. Lá não, lá Ele é dono. Você está aqui, você fala assim, Deus, o que eu posso, a conversa é o contrário, você fala assim, Deus, o que está liberado para eu poder investir em mim aqui, entendeu? Então, aqui nesse lugar, o 100%, assim como Salomão falou, o cara mais inteligente da Bíblia, Salomão era formado em comércio exterior, vendia cavalo do Egito, cedro do Líbano, o cara tinha uma mente brilhante, ele era o prata e ouro comum nos seus dias, era comum. Marcelo falando que tem ouro aqui, eu falei, rapaz, Salomão passou por aqui. Mas o que ele fazia? Ele falou assim, honra o Senhor com todos os seus recursos. Ele não falou dá 10%. Eu não sou contra 10%, porque 10% é honra, reverência. Você fala assim, Deus está aqui, eu reconheço que os 90% foi você que me deu. Mas para quem está nesse lugar de Josué e Caleb, ele não faz isso com Deus. Ele honra o Senhor com tudo que ele tem. O que ele investe na esposa dele, está investindo no próprio Deus que deu ela como esposa. O que ele investe no filho, está investindo no próprio Deus que deu ele como filho. É 100%. Ela, a esposa deu sorriso, já falou, agora cartão, né, querida? Você viu que o pastor falou, né? Mas a esposa investe no marido, porque é investir no próprio Deus que deu ele como marido. Imagina uma casa assim, é poderoso. Imagine onde a tua empresa, você sabe que é só o Senhor nela, que você pode até ter qualidades maravilhosas, mas você sabe que não é pela sua força. Você sabe que tem lá colaboradores, eu tinha muitos funcionários, rapaz, eu não tinha noção da minha vida, era muito novo. Aí com 28 anos eu vi os ricos bilionários lá nos Estados Unidos doando sua fortuna. Eu falei, gente, nem crente é esse cara está lá doando, por quê? Porque dá trabalho demais ter fortuna. Eu pastorei, o pastor tem uma maravilha, a gente aconselha muita gente, ouve muita história. Eu converso com uma pessoa, a gente mentoreia um cara, que ele tem 50 advogados para defender a sua fortuna. Olha que vida maluca. A gente tem um outro ali que tem 200 casas no Chicago, 2 shoppings no Brasil, e o filho tem 30 anos, e não quer saber nada das coisas do pai, e nem falar com o pai direito. Ou seja, isso se perde em 10 anos, porque metade é imposto, IPTU, IPVTU, imposto de renda, mais reforma do prédio, se ele não manter aquilo, se acaba. Tem outro que tem uma fortuna também, e a filha é dentista e a outra é nutricionista, ou seja, se não arrumar um marido mais administrador, vai perder tudo que o pai conquistou, ou seja, essa vida é vazia, querido. Essa vida daí é uma ilusão. Agora, quando você se submete, quer viver por algo maior, fala, Deus, a minha riqueza é sua, o meu recurso é teu, a minha empresa é tua, tudo que eu tenho é teu, muda o jogo. Porque você sai desse ambiente de crise da terra e começa a passar pela economia do céu. E a economia do céu é a única maneira de nós transformarmos a economia da terra. Então eu vim aqui de longe para falar para você uma coisa: qual é a lente que você está usando? Quais são os seus espias? Quem é os caras que estão te influenciando? Quem são os 10? É os 10 ou os 2? Eu estou num prédio lá na minha cidade é uma das cidades bem economicamente avançada, e na minha cidade lá é terra de gigante mesmo, gente, é uma loucura,
Eu estou num prédio, eu comecei a igreja na rua, não sei se tem a foto aí para colocar, eu mandei uma foto da rua, a gente começou a igreja na rua, tinha 10 jovens, em 1 ano e meio tinha mais de 1.000 e poucas pessoas, culto na rua ali, vem para a rua. Em 2013 o Brasil falou, vem para a rua, eu falei, vamos para a rua. Aí o João Paulo, amigo nosso em Brasília, também fazia na época, enfim, vamos fazer 10 anos de igreja agora em outubro e 12 de rua, mas enfim, nós vamos para um prédio agora, e aquela história toda, enfim, hoje passou muitos anos, e a gente está num quarteirão da nossa cidade, é um quarteirão, onde era uma concessionária, ali todas as empresas querem estar lá, os mercados, a BID, a GWM, todas essas grandes empresas querem estar lá. E aí eu estava com minha diretoria, a diretoria da igreja lá, eu quero mais pastor, a gente só pode alugar aquele predinho. Eu falei, mas não dá para colocar Jesus naquele predinho, eu preciso de um predião, olha lá que lindo, maravilhoso, a cidade, a Bíblia fala, na entrada da cidade, é bem na entrada da cidade, a entrada da cidade são as grandes decisões, por isso que o Rotary põe plaquinha, os maçons põem plaquinha, nós vamos pôr, a igreja vai se posicionar lá, e não sei o que lá. Aí eu estava lá, a Bíblia já fala, a maioria é os 10 espias. São poucas, querido, deixa eu te falar uma coisa, são poucas pessoas que pensam como Josué e Caleb. A Bíblia já fala. E aí eles, não, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, me dá 2 semanas. Estamos falando de quarta-feira aqui, daqui 2 quarta-feiras, se Deus não fizer um milagre, beleza, vou para esse predinho, mas se Deus mudar a nossa sorte, nós vamos para aquele, beleza? Fechou, beleza. Aí daqui a pouco, vai passando a semana, eu dei o prazo, quarta-feira, aí o dono do prédio me liga, eu quero fazer uma reunião com você. Eu falei, Jesus, será que agora, porque é o último dia, você vai, rapaz, por favor, muda a minha história. Aí levei a diretoria, os cabelos brancos lá para dar mais presença. Aí a advogada chega assim e fala para ele assim, e advogado, vocês sabem, advogado não tem coração, né? E se tem, não pode ser advogado, né? Porque tem que proteger o cliente. Ela falou assim, falando com os 4 sócios, metade da cidade é deles, 4 sócios, os 4, falou com o padre aqui no mosteiro, o padre te conhece, falou que o seu trabalho é muito lindo, e eles querem alugar para você, o fiador que você apresentou para eles não querem, e o fiador vai ser Deus, não vai ter fiador. Eu olhei assim, eu falei, o quê? Um prédio desse tamanho não ter fiador? Eu conheço sobre isso, não é possível, milagre, pá. A diretoria pulando de alegria, saiu lá, eu falei, já vou gravar, vai falando o que você sentiu na reunião. Eles gravaram, porque tem que ter testemunha, porque esses caras mudam de ideia. Eles mudam, eles no jejum, não buscam a Deus, daqui a pouco muda. Aí gravei, entendeu? Aí eu descobri uma coisa que eu não tinha descobrido, nunca tinha chegado nesse lugar. Aí eu descobri uma coisa, que Deus abriu uma porta, gente, não é tão difícil quanto ela permanecer aberta. O que eu quero te dizer é que quando você chega nesse lugar da terra prometida, não tem espaço para você ser um crente meia boca, porque se você fizer assim, acabou, você é engolido. E eu amo esse lugar, porque esse lugar não dá para a gente brincar. Sabe quando é um sonho seu? O sonho seu, sei lá, 240 meses, você compra uma casa, 120, dá um jeito. O sonho de Deus é tão grande, que é impossível de realizar sem Ele. Por isso que esse lugar é total dependência. Por isso que eu não gosto de conversar com os 10 espias, porque sempre é conversinha, ai meu Deus do céu, ai não sei o que lá. Eu gosto de conversar com gente que pensa grande. Rapaz, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. Deus, eu não sei como vai fazer. Rapaz, meu marido vai voltar para Jesus, meu filho vai voltar para Jesus, minha família vai voltar para Jesus, meus negócios vão prosperar. Eu quero ver o reino de Deus. Acabou. Porque se a gente se basear no que a televisão fala, na que a economia fala, no que a internet fala, no que o Instagram fala, no que os crentes estão falando no Instagram, você desanima. Por isso que eu me desligo desse lugar e vou para a Bíblia. De manhãzinha assim, na minha janela de casa ali, frente para o parque, ali eu vejo o Jardim do Éden. Eu estou morando num lugar mais alto, o último andar do prédio, porque pastor tem que orar no monte, não tem? Estou morando lá, entendeu? Moro lá, entendeu? Fico ali de manhãzinha, meu cafezinho, olho para o lado, minha esposa que me ganhou para Jesus dormindo ali, eu lá com Jesus, entendeu? Porque senão o dia não rola. Senão, você não tem arma para vencer o dia, gente.
Senão qualquer coisa te desanima, qualquer coisa, meu Deus do céu. E eu gosto nesses lugares que ultrapassaram a capacidade humana, porque céu totalmente depende de Deus. Então, gente, vou falar uma coisa aqui para você. Pode ter certeza que todo pastor, ele ultrapassou a psiquiatria, entendeu? Ele é louco. Então quando você vê o pastor aqui falando alguma coisa, não acha estranho não, entendeu? É normal. O que você fala? Você fala assim, rapaz, é um homem de Deus que está falando, rapaz, vai acontecer, vamos junto, entendeu? Bora para cima, não quero ficar para trás, não quero ficar para trás. E posso te falar uma coisa? Tem gente no hangar que ficou preso no passado e não está com a gente lá. Tem um rapaz que chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho tanta saudade do hangar lá do começo. Eu falei, o que, rapaz? Você está maluco? Nosso banheiro não tinha nem descarga, filho. Nós ficávamos olhando assim quem entrava para poder jogar lá e dar descarga. Se era o número 1 ou número 2. Corre lá que demorou. É número 2, corre. Água no balde. Você está com saudade daquele lugar? Você está maluco? Deixa eu te falar uma coisa. Você não está com saudade daquele lugar. Você está com saudade do seu coração naquele lugar. Ei, vem com aquele coração para esse lugar, porque Deus já está fazendo coisas novas. Deixa eu falar uma coisa, esse prédio aqui é pequeno, querido, nós vamos para 100 mil metros, vamos construir escola, faculdade, tira esse coração de lá, pelo amor de Deus, entendeu? Às vezes nosso coração fica lá, e é tão interessante que a gente é traumatizado. O povo estava no Egito, rapaz, acabou o tempo, viu gente? Estava no Egito, lá no Egito, eles trabalhavam com dificuldade, o faraó dificultava, tira a ferramenta dele, faz aquele povo sofrer, aí Deus vai lá, faz milagres sobrenaturais e leva eles para o deserto. No deserto cai maná, cai tudo certinho, não precisa de fazer muito esforço, era só uma questão de obediência, porque eles pegaram o ouro das esposas lá do faraó e fizeram bezerro, ou seja, dinheiro sem propósito é perigoso você fazer uma idolatria. Quantos crentes se embriagam com a bênção? O cara não tinha uma casa, não tinha uma bicicleta, e vinha para a igreja todo domingo, comprou um carro, nunca mais vem. Ele se embriaga com a bênção. Comprou uma casa lá na fazenda, não sei o que lá na praia tal, não sei o que lá. Rapaz, pastor, está difícil ir para a igreja agora, porque se embriagou com a bênção. Está chapado com o que Deus deu. Então Deus deu ouro para eles foram lá e fizeram um bezerro. E aí o que aconteceu? Meu Deus, vou ter que ensinar eles a confiar em mim, não no ouro, né? Então é o seguinte, ó, de semana vocês não podem guardar a comida, porque se guardar estraga, mas no final de semana muda. Os caras ficaram 40 anos aprendendo a confiar em Deus, para depois que confiar de verdade, pode entrar na terra prometida. Ou seja, qual o nível de confiança que você tem em Deus? Porque eu conheço o pastor Samuel, e eu posso, de fato, mano, pouco eu conheço ele, deixar o meu carro com ele, deixar a minha casa. Pastor, quer ir lá para Indaiatuba? Pode ficar em casa, eu não estou aqui, estou em outro lugar, pode ficar em casa aqui, eu confio. Mas eu não posso dar o meu carro para algum de vocês que eu não confio, porque eu não conheço vocês. Se eu começo a conhecer, eu começo a decidir se eu confio ou não. Deus é a mesma coisa, quanto mais você conhecer a Deus, mais você confia nele. Teve um rapazinho que chegou para ensinar o filho, falou assim para o filho, a criança falou assim, pai, qual o tamanho de Deus? O moleque tinha 8 anos de idade, pai, qual o tamanho de Deus? Aí Deus falou assim, tá vendo aquele avião voando, ó? Então, é o tamanho de Deus. Aí o filho falou assim, nossa pai, como ele é pequeno. Aí o pai falou, meu Deus, que burrada que eu fiz. Entra no carro, filho. Pegou o filho, levou lá para o aeroporto mais perto, chegou perto da janela, falou, tá vendo aquele avião? Então, aquele avião é aquele que estava voando, esse é o tamanho de Deus. Ele falou, nossa papai, ele é grande. Aí o pai falou assim, filho, tá vendo? Quanto mais longe você está de Deus, menor ele vai ser na tua vida. Quanto mais perto você está de Deus, maior ele vai ser na tua vida. Então, Josué e Caleb, eles não pensavam assim porque eles eram inteligentes, é só porque eles estavam perto de Deus, e quem está perto de Deus, vê como Deus vê, anda como Deus anda, vive como Deus vê. Rapaz, é maravilhoso, porque eu estou perto de Deus. Então, o que você está vivendo hoje, é com base em quem você está andando. Se você está andando perto de Deus, você vai viver as coisas de Deus. Se você não está andando com Deus, vai vendo as coisas da terra. E viver as coisas da terra não foi isso que Deus te chamou a viver, não. Então, para nós concluirmos, por causa do nosso tempo aqui, eu pulei vários pontos,
E vou para o último, que é quarto ponto, a escolha. Números 14, do 7 ao 8. Números 14, do 7 ao 8. Diz assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Ou seja, essa foi a visão de Josué e Caleb. Rapaz, quando eu entrei no prédio que a gente tem hoje, eu tinha só 40% para pagar as contas, faltava 60%. E eu só tinha 3 meses de carência. O financeiro, a diretoria, eles não estavam errados, eles tinham razão, porque eles estavam olhando as coisas da terra. A gente não pode ter a fé burra, que a fé, aquela que o mundo fala assim, não, você dá um passo no escuro lá, o degrau, sem ver o degrau. Isso é burrice. Isso é burrice. Porque a fé inteligente, ela não vem por o que você está vendo, ela vem por o que você ouviu, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O que está acontecendo com o cristão? O cristão não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz do coach, que ele pensa que a fé é nele. Você pode. Querido, posso falar uma coisa? Você não pode. Tu não tem capacidade nenhuma. Onde você estudou em Harvard? Desculpa, tu não tem capacidade. A fé, ela não é em si mesma. A fé, ela é cristocêntrica. Por isso que Pedro andava em direção de Jesus, não longe dele. Por isso que não foi Moisés que abriu o mar, foi Deus que abriu por ele. Por isso que a montanha não se move, quem faz ela se mover é Jesus. Ou seja, a fé é cristocêntrica. Jesus, eu creio que você faz. Jesus, eu creio que na minha limitação, rapaz, olha Jesus, estudei demais. Não tem como, eu preciso de você. Eu conheço ambientes de alta performance. Meu filho mais velho está jogando agora na primeira divisão dos Estados Unidos, ou seja, ele foi campeão ano passado, patrocínio da Nike, a esposa dele fica postando lá, que eu ganhei da Nike, não sei o que lá, toda feliz, porque ganhou uma coisa que nunca ganhou, né? Enfim, mas eu sei o ambiente de alta performance, o quanto é exigente os bastidores. Eu sei. E posso falar uma coisa para você? Rapaz, eu não jogo bola, por incrível que pareça, não jogo bola, nem gosto de futebol. Tive que ensinar meu filho, coloquei no boxe para poder desviar, para ele poder sair mais rápido do zagueiro. Falei para ele fazer judô, para dar cambalhota ali, quando o cara fazer falta nele, ele sai cambalhota, sai na frente, faz gol. Ele fez o gol no Palmeiras assim, o Palmeiras, o goleiro lá, o zagueiro foi dar uma pancada, ele deu cambalhota, foi lá, fez gol. Eu ensinei muita coisa para meu filho. Mas posso falar uma coisa para você? Rapaz do céu, não é isso. Não é isso. Não é isso. Se não for o poder de Deus, não tem como você chegar na terra prometida. Sabe, a gente jejua, a gente ora, a gente se relaciona com Ele, só porque os dias precisam ser combustível do céu, mas a gente sabe que é Ele que faz. Por isso que Moisés via isso, ele viu Deus invisível, ele via a atuação de Deus, ele via esses caras para falar o que eles estavam falando, é só porque eles sabiam que Deus tinha feito coisas lá no passado, e podia voltar a fazer de novo. Sabe, eu não vim de longe para falar para vocês aqui uma pregação de uma conferência, porque aqui é maravilhoso. A minha preocupação é sua segunda, sua terça, sua quarta, como ela vai continuar? Se você sair daqui, hoje é maravilhoso, parece que a gente está vendo a sarça arder. Moisés não queria mais a sarça, ele queria, me mostre a sua glória. Segunda, terça, quarta, semana que vem, 2 meses lá na frente, os dias começam de novo. Ou seja, é nesse momento que a tua fé tem que ultrapassar o comum. E para isso você precisa do quê? De tempo com Deus, altar, busca, oração, busca jejum. Senhor, eu quero andar, meu maior sonho é me parecer com você. Jesus, eu quero andar com você, quero correr com você. Eu não quero passar a vida despercebida, eu não quero terminar a vida normal. Pai, eu quero ver o sobrenatural de Deus. Pai, eu não quero mais me acomodar. Senão é perigoso você ser um crente que não fez nada. Outra questão do pastor, para a gente encerrar. Eu faço muito velório, é uma coisa triste de falar, mas a gente faz velório. E óbvio que a gente faz o velório para celebrar, vai para o céu, é uma promessa de Deus, tem pátria celeste, maravilhoso. Mas gente, deixa eu falar uma coisa,
dos 100% dos velórios que eu fiz já, 95% são de pessoas queridas, pessoas que viveram muito legal, que fizeram uma vida boa, olha que legal, que bênção, ó, mulher de oração, não sei o que lá, mas que viveram a sua própria agenda. 5% dos velórios que eu faço, foi pessoas que abriram mão de viver a sua agenda, para viver a de Deus. Você pode sair daqui hoje, continuar vivendo a sua agenda, querendo Deus abençoe os meus negócios, ou você pode entrar no lugar celestial e dizer assim: Deus, eu só quero que você me inclua naquilo que o Senhor está fazendo, na minha geração, na minha nação, não me deixa fora disso. Não deixa minhas finanças fora, não deixa o meu talento fora, não deixa os meus dons fora, não deixa minha casa fora, não deixa os meus filhos, meu carro fora. Tem gente que o carro fica fora, ninguém mexe, compra um sofá novo, ninguém senta. Você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deus, não me deixa fora da tua agenda, Pai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. A mente dos 10 espias, as mentes dos 10 espias, olha só que a mente dos 10 espias, vê dificuldade em cada oportunidade. Os 10 espias vivem pela necessidade, fogem das responsabilidades, são murmuradores, mantêm os pensamentos na terra, se vitimizam em todo o tempo. Eles são mais fortes que a gente, tadinho de nós. Acreditam em tudo, menos em Deus. Agora a mente de Josué e Caleb vê oportunidade em cada dificuldade. Existe uma oportunidade em cada dificuldade. É fornalha? Deus vai estar comigo ali. E se Ele não tiver, Ele continua sendo Deus. Vivem pelo propósito, assumem responsabilidades. O que você está fazendo, pai? Eu vejo o cara empreendedor: não, Deus abençoe os meus negócios. Tá, e os negócios da igreja aqui, as lojinhas para vender as coisas, para pagar a conta de luz, não sei o que lá, como que você está envolvido nisso? Você não se envolve nas de Deus, quer que Deus se envolva na sua? Então assume responsabilidade, DNA de gratidão. Pai, obrigado pelo filho que eu tenho, obrigado pela esposa que eu tenho, que poderoso é esse Pai, em nome, rapaz, que igreja, eu entrei aqui, gente, entrei aqui constrangido. Que igreja linda e maravilhosa. Seus pastores são heróis da fé, querido. São heróis. Vocês deviam agradecer todo dia: Deus, obrigado pelos meus pastores, obrigado pela minha igreja, obrigado porque os filhos deles. Josué e Caleb, gratidão, gratidão. Mantenha os pensamentos no céu. Quando estou fraco, é que sou forte, porque não é na nossa força. Depois, acreditam em Deus e no seu poder. E para encerrar, 2 Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Feche seus olhos e começa a falar: Deus, tira a cegueira espiritual da minha vida. Pai, tira essas lentes, esses espias estão me afrontando. Pai, começa a orar: Pai, em nome de Jesus, eu não quero mais ser esses 10 espias. Eu não quero deixar eles mais na minha vida. Eu quero me divorciar desses caras, eu quero divorciar dessa galera. Eu quero andar com Josué e Caleb. Eu quero ser o Josué e Caleb da minha geração. Eu quero ser o Josué e Caleb da minha faculdade, Josué e Caleb do meu trabalho. Eu quero ser o Josué e Caleb da minha igreja. Pai, eu quero obras maiores. Eu quero a sua agenda, Paulo. O teu tempo com Deus, o seu tempo com Deus vai ser: Pai, me fala o seu sonho para o Brasil. Pai, o que o Senhor quer fazer? Conta comigo, Jesus. Conta com as minhas finanças, conta com a minha vida. Faça